Mas por que o vídeo motivacional só dura por um tempo? Por que ele não se perpetua? Porque não tem ação, não tem atitude. Então, você não parte para a ação, você não parte para a atitude, e daí não vira hábito. E se não vira hábito, você não consegue perpetuar. Então, daí, as coisas para a gente devem ser ativacionais, as nossas atitudes, e não motivacionais. Porque toda vez que a gente consegue ativar, a gente consegue avançar nesse sentido. O motivacional lhe inspira por alguns minutos, por algum tempo. O ativacional não, ele perdura. E toda vez que lhe falta atitude, é porque aquilo só foi uma motivação, não foi uma ativação. Você tem que sair do motivacional e ir para o ativacional o tempo todo. Mesmo porque o nosso cérebro, ele tem um desvio cognitivo negativo. Então, ele pende sempre para o lado negativo da coisa. Então, a gente nunca quer fazer as coisas, a gente quer estar sempre na nossa zona de conforto. E quando a gente fala do cérebro, dessa questão desse desvio negativo, da gente ser muito negativista, por exemplo, se uma mãe diz para um filho, o filho vai sair, vai fazer uma viagem, e a mãe diz assim, oh, meu filho, pelo amor de Deus, não vá não. Eu tive um sonho horrível com você essa noite. Aconteceu uma tragédia que não sei o quê. E aí conta aquela história toda, aquele sonho. De imediato, o nosso cérebro pega aquilo para passar o dia todo azucrinando a gente. E a gente consegue ver o acidente, a gente chama, parece que a gente fica chamando aquela coisa ruim. Da mesma maneira, se a mesma mãe, quando o filho for sair de manhã, disser assim, ó, meu filho, ó, eu sonhei que você teve uma viagem maravilhosa, que você fechou vários contratos, que você fez ligações com excelentes pessoas, que vai ser um sucesso na sua vida, para o filho parece que não tem valor nenhum. E olha que a palavra boa que a mãe está dizendo, mas parece que não tem valor nenhum. Porque o nosso cérebro, ele só pensa na parte negativa. E aí, vive nos impondo limitações. Passa para o próximo, Ni, por favor. Vive nos impondo limitações. E o que é que a gente tem? Quais foram as coisas que foram nos limitando, né? Por que a gente se sente limitado? E por que muitos de vocês se sentiram limitados quando eu sugeri a tarefa? A princípio, quando a gente falou, vamos acordar? Vamos endorfinar? Todo mundo disse que sim. Mas, na hora de fazer, ficou todo mundo meio assim, cabreiro. Todo mundo meio que com vergonha. E se eu saísse por aqui, perguntando, o que foi que te limitou? Por que foi que você pensou em não fazer? Apareceriam as mais diversas respostas. As mais diversas desculpas. Um ia dizer, não, Pró, é porque eu tenho vergonha. Outro, Pró, eu não estou disposta. Pró, eu estou com salto alto. Pró, eu vou suar. Então, ia aparecer muitas desculpas. Mas eu digo a vocês, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Você tem que testar. Tudo que lhe limita, você tem que estar testando. E não se preocupe se você disser assim, poxa, mas se eu errar, erre muitas vezes, mas nunca na mesma coisa. Cada vez que você erra, é um aprendizado. Então, a gente não perde nada. Se a gente olhar por um outro ângulo, a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Tudo é aprendizado, então não tem perca. Só que a gente foi ensinado que errar era uma coisa feia, que a gente não podia errar. E a gente foi ensinado também a não tirar proveito do erro, a não tirar aprendizagem. Então, a gente está aqui hoje para estar colocando essas pulguinhas atrás da orelha. É para estar instigando vocês a pensarem por um outro olhar, por um outro prisma. E a gente fica falando de limitação, a gente precisa lembrar que a pior limitação é a limitação psicológica. Não é limitação física. A limitação psicológica é a que mais prejudica a gente. E, muitas vezes, a gente olha para o outro, que é limitado fisicamente, e a gente enxerga tanta coisa que aquela pessoa faz e que a gente não consegue fazer.
porque a nossa limitação está aqui. Sei também que outros aqui, se eu perguntasse por que não estavam conseguindo fazer a tarefa, por que se sentiram envergonhados, outros iam falar por conta do momento. Próximo. Por conta do momento que estamos vivendo, né? Que pode agravar as limitações e os meus bloqueios. Muitos iam dizer isso. Mas, assim, nós aqui, para estarmos aqui, nós fomos todos testados, não fomos? Todos testados. E, graças a Deus, todos que passaram pelo teste estão aqui dentro. Então, a gente está livre dessa questão da pandemia, nesse espaço que a gente está aqui. Mas eu sei que também que muitos ficam se agarrando a isso para tentar ter como desculpa. A situação não é fácil. Meu cérebro fica o tempo todo, o nosso cérebro, o tempo todo arranjando desculpa. O tempo todo. Ele é PhD nisso, em desculpa. Você sempre arranja desculpa para tudo. E o cérebro, ele quer ficar ou lá no passado ou lá no futuro. Nunca ele quer ficar no agora. A coisa difícil é você conseguir conservar seu cérebro no agora. Pense em uma coisinha difícil. Olha que eu tenho lutado nesses últimos dias. Volta e meia, eu sou gentil com ele. Epa, volte para cá. Eu quero você aqui. Mas ele cisma em ir para lá. Ou é que ele quer estar no passado, e quando você tem excesso de passado, você tem a depressão, porque a vivência no passado é o remoer todo aquele passado. Ou então, você está lá no futuro, onde você também não resolve nada. E quando você está no futuro demais, você é o quê? Ansioso. E aqui está uma pessoa lutando contra a ansiedade. Lutando. Estou 99% ansiosa. Já perdi 1%, que era 100%. Mas estou lutando, estou testando, estou dando a cara a tapa. Então, todos que estão aqui, todas as pessoas que eu conheço, não conseguem resolver nada, nem no passado e nem no futuro. A gente só resolve quando? No hoje e no agora. Só no hoje e no agora é que a gente consegue resolver. É só no presente. Esse presente você recebe todos os dias. É um presente que Deus lhe deu todos os dias. É a misericórdia de Deus. E a gente não quer viver nesse presente. A gente cisma em estar em outro lugar onde a gente não consegue resolver nada. Então, a gente precisa focar no hoje, no agora, no presente que você abre todos os dias. Porque é aqui no presente que você produz.